Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista da empresa Cielo. Nós vamos utilizar como base o ano de 2020, o quarto trimestre ainda não foi apurado, então eu fiz uma projeção. Fiz uma projeção utilizando os 3 primeiros trimestres do ano de 2020, então fiz uma projeção de como vai ser, entre aspas, esse quarto trimestre. Como base histórica, de estudo histórico, nós vamos utilizar do ano de 2011 a 2020 para verificar a evolução histórica dos demonstrativos financeiros da empresa. Bom pessoal, antes de mais nada aí, quem puder estar se inscrevendo no meu canal aí, eu agradeço demais. Quem puder também ter minhas redes sociais aí, o Instagram e o Facebook. Deixa eu só ativar minha caneta aqui. Aqui tem meu canal, quem puder estar se inscrevendo. Aqui também tem meu Instagram e minha conta no Facebook. Aí eu tô sempre postando coisas lá. Quem quiser acompanhar também é muito bem-vindo. Bom, vamos começar aqui com a análise do ativo. Começando pelo ativo realizável. O ativo realizável é o ativo total menos a conta do intangível e o imobilizado. Ou seja, a gente só utiliza o ativo que tem como finalidade ser realizado em dinheiro. Bom, a gente consegue avaliar aqui que vem num crescimento de 2011 a 2016. Teve esse crescimento aqui de 2016 a 2017, mas que eu vou explicar mais para frente aí o que aconteceu aqui. Aqui a gente tem que meio que desconsiderar, isso aqui é uma situação não recorrente, que eu vou explicar nos próximos demonstrativos. Mas aqui o importante, se a gente só desconsiderar isso daqui, a gente consegue avaliar que o ativo realizável está no crescimento constante. Se a gente traçar uma linha imaginária aqui também, se a gente traçar de 2017 a 2020, também está no crescimento constante aqui. Se a gente não está um crescimento forte, aqui teve esse crescimento aqui, mas é não recorrente, que eu vou explicar nos próximos ou no finalzinho da apresentação. Eu explico aqui o que aconteceu, o porquê desse crescimento. Mas está tirando, com exceção do caso de 2016 a 2017, se a gente traçar as linhas imaginárias aqui, está numa tendência de alta do ativo realizável. Ou seja, o que a empresa tem de bens e direitos a receber vem crescendo período pós período. Bom, isso aqui são os caixas e equivalentes da empresa. Isso aqui é o que a empresa tem de disponível de dinheiro. Dinheiro dentro da empresa e dinheiro nas suas contas de investimentos de alta liquidez. Se a gente traçar uma linha, tem bastante variação, mas se a gente traçar uma linha de tendência aqui, está numa tendência de alta, mas tem bastante variação aqui dos disponíveis da empresa. Bom, aqui a gente tem a conta de clientes. Aqui é a mesma coisa do ativo que eu vou explicar para vocês, que é uma situação não recorrente, que eu vou explicar quando eu falar mais da questão do balanço patrimonial. Eu já explico o que aconteceu, então aqui a gente desconsidera por enquanto a questão 2016 a 2017. Se a gente traçar uma linha de tendência imaginária de 2011 a 2016, está numa tendência de alta. De 2017 a 2019 está numa tendência de alta também. Caiu um pouquinho a questão do nível de clientes da empresa em 2020. Bom, aqui a gente tem a análise do passivo. Na análise do passivo a gente vai falar um pouquinho do balanço patrimonial e eu vou explicar o porquê dessa situação aqui. Bom pessoal, a Cielo ela é uma empresa que ela disponibiliza aquelas maquininhas de cartão, certo? A partir de 2016 principalmente no ano de 2016 a 2017, não, deixa eu explicar aqui uma situação. Deixa eu tentar construir aqui a situação. Bom, a empresa ela tem a maquininha lá. Ela vendeu a maquininha pro cara, pro comerciante. Deixa eu tentar desenhar a maquininha aqui. Maquininha de cartão. E toda vez que o comerciante... E aqui está a Cielo. Toda vez que o cliente... Aqui eu vou colocar aqui a conta bancária do
conta corrente do comerciante, para a gente desenhar aqui. Toda vez que o cliente passava a maquininha aqui, a Cielo ela só recebia o quê? A taxa do comerciante. Então toda vez que o cliente passava, a cliente do comerciante passava o dinheiro na maquininha lá, tanto passava o cartão na maquininha, tanto a crédito como a débito, a Cielo só fazia retenção da taxa que pertencia a ela e o saldo líquido, o saldo líquido do que ia para o cliente passava diretamente para o cliente sem passar para a Cielo. A Cielo só fazia a retenção da sua taxa que era devido a ela, beleza? Tá, só que a partir de 2016, principalmente em 2017, deixa eu mudar até a cor da caneta aqui. A partir de 2016 a 2017, o que aconteceu? O cliente do comerciante lá passava a maquininha, a Cielo começou a reter todo o dinheiro, tanto a taxa que pertencia a ela, como o dinheiro que pertence ao cliente. E depois, o que ela fazia? Ela retia a taxa que pertencia a ela e passava o dinheiro, o saldo líquido, para o cliente. Então começou a fazer essa operação. Em vez de passar o dinheiro diretamente para o cliente, a Cielo retém. Agora isso daqui é uma situação que o Banco Central, né, começou a disponibilizar, deu essa situação para a Cielo. Então a Cielo começou a reter todo o dinheiro que o cliente passava da maquininha, passava para a maquininha, e a Cielo vai lá, retém a taxa dela e passa para a conta, aí paga pro comerciante. Então começou a fazer essa operação. Então esse saldo aqui entrou para a conta clientes. Por isso que aumentou tanto a conta clientes, porque é uma situação não recorrente. Aumentou a conta de clientes, então ficou todo o dinheiro que o cliente da Cielo começou a receber, começou a entrar para o caixa da empresa. Então entrou na contabilidade aqui para a conta de clientes. Por isso que aumentou tanto assim a conta de clientes da empresa. Só que em contrapartida, foi para o passivo da empresa. Então uma operação que na meu ver, foi uma situação meio burra, assim, né? Tipo, entrou para o cliente da empresa, mas automaticamente entra passivo. Que entra a empresa recebe esse direito de receber esse dinheiro dos clientes do comerciante, ele capta, ele faz a retenção desse valor, mas automaticamente abre uma obrigação a pagar para o seu cliente. Então é uma operação, por isso que eu coloquei aqui como não recorrente, porque é uma operação aqui que meio que uma anula a outra. Vai entrar para o cliente da empresa, mas automaticamente automaticamente vai abrir um passivo, vai abrir uma obrigação que automaticamente a Cielo vai ter que pagar o cliente dela, né, o dono da maquininha. Então é uma situação que uma anulou a outra. Por isso aumentou tanto a questão do ativo, mas em contrapartida aumentou o passivo da empresa também. Essas operações só tem o que? A beneficiar a Cielo, porque vai ter mais dinheiro sendo movimentado nas suas contas, e se tem mais dinheiro movimentando as suas contas, a tendência dela ter mais crédito aumenta consideravelmente, e se ela fazer até uma operação, ela consegue até ganhar dinheiro com rendimentos com isso, né? Então nessa operação não muda nada pro comerciante, quem só ganha, só quem é beneficiado é a Cielo nessas operações. Por isso teve tanta extravagância assim na questão do seu balanço. Aumentou o seu ativo, aumentou os direitos a receber que ela tem das operadoras de cartão de crédito, mas porém proporcionalmente aumenta o seu passivo, porque ela vai receber esse dinheiro, abre um passivo, uma obrigação que ela tem que pagar com o comerciante lá, dono da maquininha. Bom, pessoal, aqui eu tentei explicar mais ou menos a situação, porque às vezes vocês podem olhar e falar assim, nossa, aumentou bastante a questão do ativo da empresa, mas aqui é uma operação não recorrente, que só serviu para aumentar a questão do nível
do balanço os níveis de volume de valores de balanço da empresa, pode verificar que a partir de 2015, de 2016 a 2017, aqui a partir de 2017 voltou à normalidade, só aumentou o volume porque a empresa começou a receber mais valores. Bom, avaliando aqui a questão do balanço patrimonial, a linha cinza aqui é o passivo, a linha azul é o ativo da empresa, que é o patrimônio líquido da empresa, que é o dinheiro investido pelos sócios e acionistas e onde fica retido os lucros e prejuízos da empresa. Bom, de 2011 a 2020, o passivo sempre foi superior da questão do ativo da empresa. Aqui está clientes, mas é ativo, tá? Pessoal, vou pausar aqui rapidinho porque tá... Bom, pessoal, voltei aqui. É que eu errei. Deixa eu ativar aqui a caneta. Tinha colocado aqui cliente, mas é ativo total, então a gente faz um comparativo como que tá desmembrado a questão do balanço patrimonial da empresa. O ativo... Aqui a gente consegue verificar que a linha azul é o ativo total da empresa, ou seja, seus bens e direitos. Aqui está incluído tanto o ativo imobilizado como o intangível. E o passivo total são as obrigações da empresa tem a pagar com terceiros. O balanço patrimonial é o dinheiro que foi investido pelos sócios e acionistas, onde fica alocado os lucros e prejuízos da empresa. Bom, a gente consegue avaliar aqui que o ativo, ou seja, os bens e direitos que a empresa tem a receber, sempre foi superior em relação ao passivo. Isso é muito bom. Só a única coisa que está preocupante aqui é que o passivo aumentou muito. Assim, os dois estavam bem próximos aqui de 2011 a 2016. Praticamente os recursos de terceiro sempre foi superior ao patrimônio líquido da empresa, o capital que foi investido pelos sócios e acionistas, o famoso capital não exigível, né? Eles tinham praticamente pouca diferença, o passivo sempre foi superior, mas a diferença não era tão grande assim de 2011 a 2016. Mas a partir de 2017 aumentou muito a diferença do passivo da empresa em relação ao seu patrimônio líquido, mas essa diferença aqui se explicou pela operação que eu expliquei, que foi a questão dessa mudança operacional, que agora a Cielo retém as obrigações ela retém o valor que é passado na maquininha da empresa e abre uma obrigação que ela tem que passar esse valor para os seus clientes, né? O dono da maquininha, o comerciante. Então aumentou a questão do passivo, aumentou o ativo da empresa, o direito que ela tem de receber das empresas de cartão. Ela retém esse valor, vai abrir um passivo, aí aumenta o passivo da empresa, que são as obrigações a pagar ao dono da maquininha. Por isso teve esse aumento exorbitante aqui, tanto do ativo como do passivo, de 2017 a 2020. Lembrando que essa situação aqui é não recorrente. Bom, vamos falar da questão do endividamento, que é um assunto muito importante para as empresas, que é os recursos de terceiros, né, que é os empréstimos e financiamentos a curto prazo quanto a longo prazo. Começando pela dívida bruta, que é a dívida total da empresa, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. De 2011 a 2015 veio num crescimento forte do aumento da dívida da empresa, mas a partir de 2016 a 2020 aqui há uma diminuição importante aqui do total do endividamento da empresa. Bom, aqui é a dívida líquida, isso aqui é a dívida bruta total da empresa, menos o caixa da empresa. Quando está nesse patamar daqui, abaixo desse patamar, é o patamar negativo, quer dizer que o que a empresa tem de disponível supera o que ela tem de dívida bruta. Se estiver acima desse patamar, é o patamar positivo, ou seja, a dívida bruta supera o que ela tem de caixa. Só em 2011 que o caixa foi superior à dívida bruta da empresa. A partir de 2012 a dívida da empresa começou a crescer muito, de 2012 a 2015, ficou muito grande a questão do endividamento da empresa em relação ao caixa, e a diferença da dívida bruta e o caixa da empresa vem diminuindo. Isso é muito bom, principalmente aí de 2016 a 2020 está bem próximo do patamar negativo, ou seja, o caixa da empresa está quase superando o volume que ela tem de dívida bruta.
Bom, aqui a gente tem um perfil da dívida da empresa, como que está desmembrado a dívida bruta, ou seja, qual o volume que está a longo prazo, qual o volume de dívida que está a curto prazo. Bom, a linha laranja é a dívida a longo prazo, a linha azul é a dívida a curto prazo. Para análise, o ideal é que o volume de dívida a curto prazo seja inferior ao volume de empréstimos e financiamentos a longo prazo. Ou seja, o ideal é que a menor parte da dívida esteja a curto prazo e a maior parte esteja alocado a longo prazo. Bom, de 2011 a 2013 aqui a menor parte da dívida ficou a curto prazo, a maior parte a longo prazo. Só em 2014 que a menor parte da dívida ficou a longo prazo e a maior parte a curto prazo. Mas a partir de 2015 voltou à normalidade aqui. O volume, a maior parte da empresa, acredito que ela fez alguma negociação, estendeu essa dívida para longo prazo, ou seja, acima de 12 meses. E a menor volume ficou a curto prazo, o ideal. Isso aqui é muito bom porque a empresa tem tempo de gerar caixa, poder gerar volume de caixa para poder pagar essa dívida em dia, para não ter gerar porque se a maior parte da dívida da empresa estiver a longo prazo, corre um grande risco. Se a maior parte da dívida estiver no período de curto prazo, corre um grande risco da empresa não ter caixa o suficiente para poder honrar os seus compromissos aí com os bancos e financeiras, aí gera juros e mora, ou até a empresa pegar mais empréstimos e financiamentos, ou seja, mais capital de giro para poder colocar no caixa para poder pagar essas dívidas, e isso daí acaba virando uma bola de neve. Pelo menos esse cenário aqui da empresa está bem legal. Só em 2014 teve essa exceção, mas no restante dos períodos aí, a menor parte da dívida sempre esteve a curto prazo e a maior parte do volume sempre esteve a longo prazo. Bom, aqui a gente faz um estudo do caixa da empresa em relação aos empréstimos e financiamentos a curto prazo. A linha laranja é o caixa da empresa, a linha azul é os empréstimos e financiamentos a curto prazo. O ideal é que a linha laranja esteja superior a linha laranja, que é o caixa, seja superior aos empréstimos e financiamentos, ou seja, que o caixa da empresa consegue pagar o volume que ela tem de caixa, consegue cobrir o que ela tem de empréstimos e financiamentos a curto prazo para pagar para os bancos e financeiros. O único período que os empréstimos e financiamentos foi superior ao caixa da empresa foi em 2014 e 2015. Aqui em 2014, possivelmente a empresa pegou mais empréstimos e financiamentos para poder honrar esses compromissos aqui, que ela não tinha caixa suficiente em 2014 e 2015 para honrar os empréstimos a curto prazo, fora as outras obrigações que ela teve aqui de 2014 a 2015, que foi os salários que ela tem que pagar e os fornecedores. Então, possivelmente aqui ela pegou capital de giro de 2014 a 2015. Mas a partir de 2016 a 2020 aqui o caixa da empresa foi bem superior ao que ela teve de empréstimos e financiamentos. Então, com o caixa da empresa conseguiu cobrir com certa tranquilidade os compromissos com os bancos e financeiras. Bom, aqui tem o capital investido. Capital investido é o capital investido pelos sócios e acionistas e os empréstimos e financiamentos que são aplicados para investir na operação da empresa. A linha azul é a dívida bruta, é a dívida total da empresa, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. E a linha laranja aqui é o dinheiro investido pelos sócios e acionistas e o capital que é reinvestido pela própria empresa com os lucros acumulados. Bom, a gente consegue avaliar aqui que a dívida bruta foi inferior o de 2011 a 2013, então quer dizer que a menor parte do capital investido foi com dinheiro de terceiros e a maior parte com capital próprio, isso aqui é o ideal. Mas a partir de 2014 e 2016, a empresa teve um endividamento até que considerável, que superou o capital que foi investido pelos sócios e acionistas. A empresa ficou bem alavancada, ou seja, em 2014 a 2015 ela ficou mais operada com o capital de terceiros do que com o capital próprio, ficou num período de alavancagem. Mas a partir de 2017 a 2020, o patrimônio líquido da empresa superou o capital de terceiros, ou seja, as operações da empresa foi financiada mais com capital próprio do que com capital de terceiros, que é o ideal.
Bom, aqui a gente tem o retorno da dívida investida. Fazendo a leitura do gráfico aqui, a linha azul é os juros pagos sobre os empréstimos e financiamentos. E a linha laranja é o retorno da dívida investida. Bom, o retorno da dívida investida é a participação do... Qual o volume de participação da dívida, do dinheiro lá que foi investido. É o dinheiro que a empresa captou dos bancos financeiros e investiu nas suas operações. E qual foi a participação, qual foi a contribuição dessa dívida para o aumento do lucro líquido, né? Ou seja, qual foi a participação dessa dívida bruta em relação ao lucro líquido da empresa. Bom, então a gente consegue avaliar aqui. O ideal é que a linha laranja sempre seja superior da linha azul, porque se a linha laranja for superior da linha azul, quer dizer que o retorno do dinheiro de terceiros que foi aplicado nas operações conseguiu cobrir o que a empresa paga, o capital, que é o custo do capital que a empresa paga aos bancos e financeiras. Foi o que aconteceu de 2011 a 2019, principalmente de 2011 a 2015, a questão do lucro da empresa, a participação do capital investido no lucro da empresa foi muito bom de 2011 a 2015, mas começou a cair com força aqui de 2016 a 2020. E 2020 foi o primeiro ano aqui do período estudado que o dinheiro, que o custo do capital foi superior ao retorno da dívida investida. Então 2020 aqui a dívida investida não compensou porque nem pagou o custo do capital aqui. Então 2020 aqui entra numa situação preocupante. Bom, vamos falar um pouquinho do demonstrativo do resultado do exercício, que é o famoso DRE. Começando aqui com a receita líquida, que é o total de vendas da empresa. Bom, a gente consegue avaliar aqui que de 2011 a 2016 a empresa vinha no crescimento grande de vendas, mas a partir de 2017 a 2020 o nível de vendas aqui, o volume de vendas da empresa caiu consideravelmente, principalmente em 2020 drasticamente. O mercado da Cielo está passando por um processo de concorrência muito grande. Hoje tem várias maquininhas aí que concorrem diretamente com elas. Tem a da Safra, tem a do Mercado Pago, tem a da UOL, tem a GetNet, tem a Stone, tem a do próprio Santander, tem agora a do iFood também. Então o mercado dela, principalmente a partir de 2017, entrou num processo de concorrência muito grande. Então ela perdeu muito questão de volume, participação de mercado. Aí hoje o nível de concorrência está muito grande. E eu, assim, olhando pelo olhando pelo meu aspecto pessoal, quando eu vou nos estabelecimentos comerciais, tem a Samap ainda também, que entra numa concorrência direta com ela. E olhando pelo meu aspecto pessoal, quando eu vou nos comércios, aí dificilmente eu estou olhando a maquininha da Cielo. Eu estou vendo aí Samap, Safra, da Stone, e não tô vendo mais com tanta eu não tô achando muito mais eu não tô vendo muito mais nos comércios maquininha da Cielo. Então ela tá perdendo muita participação de mercado. Bom, aqui a gente tem o resultado bruto. Isso daqui é a lucratividade da empresa só com seu principal ramo de atividade. A gente consegue verificar aqui que de 2011 a 2016 foi um mercado muito bom para a empresa. Ela teve uma lucratividade com as suas operações, com seu principal ramo de atividade muito bom. Mas a partir de 2017 a 2020 aqui a questão do resultado bruto da empresa caiu consideravelmente pela diminuição das suas receitas, né? Bom, aqui a gente tem o EBITDA. Isso daqui é o resultado operacional da empresa. Aqui a gente verifica a lucratividade global da empresa, ou seja, com todas as suas operações, tanto com seu principal ramo de atividade, como com as suas operações que não envolvem diretamente seu principal ramo de atividade, como questão administrativas, receitas que entram para a empresa que não está ligada ao seu principal ramo de atividade.
Bom, a gente consegue avaliar a questão da lucratividade da empresa de 2011 a 2016 foi muito bom, mas a partir de 2017 começou uma queda brusca aqui do questão da lucratividade da empresa, muito se explica por questão da diminuição das receitas da empresa. Bom, a gente tem um resultado financeiro, aqui é o que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro, se está nesse patamar daqui, acima desse patamar, que é o patamar positivo, quer dizer que a empresa ganhou mais do que perdeu no mercado financeiro. Se estiver abaixo desse patamar, é o patamar negativo, quer dizer que a empresa perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. Bom, a gente consegue avaliar aqui que de 2011 a 2017 veio num crescimento considerável do resultado financeiro da empresa, mas a partir de 2018 a 2020, 2017 a 2020, para ser mais exato, começou uma queda brusca aqui da questão do resultado financeiro da empresa. Para quem não sabe, resultado financeiro aqui envolve variação cambial, juros que ela paga de empréstimos e financiamentos, e envolve aqui também o resultado, se ela tem lucro ou prejuízo, e investimento de ações de outras empresas que ela investe na bolsa de valores. Bom, aqui a gente tem o lucro e prejuízo do período, é o lucro líquido, é o que é apurado ali no... É a última conta do DRE que a gente apura o lucro real da empresa. Bom, de 2011 a 2017 veio até num crescimento considerável o lucro líquido, mas a partir de 2018 a 2020 é que a empresa vem perdendo muito, está bem próximo do patamar negativo. Ou seja, se continuar nessa tendência de queda aqui, possivelmente em 2021 a empresa possa entrar no abaixo desse patamar, que é o patamar negativo, que é o patamar de prejuízo. Bom, não está numa situação muito legal. A empresa entrou num processo de concorrência muito forte. Principalmente aí, a partir de 2016, 2017, entrou no processo, começou a entrar muitas empresas no mercado dela, então a questão do nível de concorrência dela cresceu muito, né? Hoje tem a iFood, tem sua própria maquininha, Santander, o Banco do Brasil, se não me engano, tá entrando aí com maquininha também, o Samap, a PagSeguro, tem a da Safra. Então a concorrência aí tá fortíssima e ela perdeu uma grande parcela de mercado aí. Bom, pessoal, termino a análise aqui. Lembrando aí que puder estar se inscrevendo no canal, agradeço muito. Tem minhas redes sociais também, tem o meu Instagram, Facebook, já ajuda demais para a continuidade do projeto. Bom, pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e bons estudos a todos aí.